Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria hoje de falar sobre Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O capítulo 7 ele fala da lei do pecado e da morte, né? Da habitação do pecado. Agora no capítulo 8 ele vai falar da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Né? O que nós temos que entender? Primeira coisa que nós temos que entender é que ele está falando de uma lei aqui, princípio. Assim como ele falou no capítulo 7, que a lei do pecado era um princípio ativo operando no corpo dele, a lei do Espírito de vida também opera no nosso corpo. E subjuga ainda a lei do pecado e da morte. Quando você joga um objeto, ele cai. Por que ele não para no ar? Por que ele cai? Por causa da lei da gravidade. Então vamos colocar aqui que a lei do pecado e da morte, nós vamos comparar a lei da gravidade. O que quebra essa lei da gravidade? Qual outra lei que quebra a lei da gravidade? A lei da aerodinâmica, né? O avião voa, quando ele voa, ele está quebrando essa lei gravitacional, porque a lei da aerodinâmica quebra a lei gravitacional. Como? Ele tem que produzir uma força maior do que o seu peso. Isso é chamado de sustentação. A lei da aerodinâmica descreve isso, né? Ela gera uma força maior do que o seu peso, então ela se sustenta no ar, quebrando a força da gravidade. A gravidade puxa o corpo menor, mas essa lei da aerodinâmica quebra a força da gravidade. Então, quando o avião está voando, ele está exercendo a lei da aerodinâmica e quebrando a lei da gravidade. Assim também a lei do Espírito de vida é a lei da aerodinâmica, quebrando a lei do pecado e da morte. Assim como em nós habita a lei do pecado e da morte, assim Cristo trouxe a lei do Espírito de vida, né? E isso através da fé. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque ela é maior. Assim como a lei da aerodinâmica é maior que a lei gravitacional. Ela quebra a força da lei da gravidade. E o avião consegue voar, né? Permanecer no ar por causa dessa lei da aerodinâmica. Então, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Porque a lei da vida é maior do que a lei da morte e do pecado, né? Porque Jesus venceu o pecado e a morte. Graças a Deus pela lei do Espírito de vida. Então nós não vivemos mais, né, pela lei somente como um mandamento, mas como um princípio ativo que opera e gera vida em nós. Como Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A lei do Espírito de vida está operando no seu corpo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.